Fala galera, então mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Daniel Xerem, eu sou professor e nutricionista esportivo. Bom, sem muita delonga, vamos direto ao nosso assunto, ao assunto que nós temos que falar. E para isso eu preciso fazer alguns avisos, alguns ajustes, alguns disclaimers, que são: eu não tenho compromisso com marca nenhuma, não tenho conflito de interesse, então vou falar livre, leve e solto, abertamente sobre as minhas experiências profissionais com esses equipamentos. E é claro, também com o que eu vejo publicado na literatura, o que a gente discute na academia também sobre esses equipamentos, que eu sei que todos vocês sejam pacientes, muitos de vocês, na verdade, sejam pacientes, sejam profissionais ou futuros profissionais, estudantes de nutrição, tem dúvida. Bom, para quem não conhece o equipamento de impedância, basicamente são equipamentos que usam eletrodos, que usam através uma emissão de uma intensidade muito baixa de uma condução elétrica, né? Então essa condução elétrica ela passa pelo nosso corpo. Essa condução elétrica ela é guiada, ela é conduzida pelos nossos tecidos corporais e ela retorna um tipo de condutividade elétrica para o equipamento. Isso é medido no equipamento através de eletrodos que têm medidores chamados de ohmímetros, que medem uma medida chamada de ohm, que basicamente medem a resistência elétrica. Então é como se a gente fosse uma série de condutores, conduítes elétricos. Não faz tanta diferença se a gente for fazer essa analogia. Então, essas medidas elas são detectadas através de eletrodos posicionados estrategicamente nesses equipamentos de bioimpedância, e aí existem bioimpedâncias que podem estar acopladas a balanças, que é o caso da minha experiência profissional que eu vou passar para vocês, e existem bioimpedâncias que são utilizadas acopladas a equipamentos que nós utilizamos de maneira deitada, chamado de bioimpedância horizontal. E aí já faço a primeira observação. A literatura ela costuma apresentar melhor acurácia, melhores resultados na análise de bioimpedância corporal para a bioimpedância horizontal. Isso muitas vezes tem a ver com a capacidade de uma distribuição gravitacional mais adequada do conteúdo hídrico corporal. Sim, existem modelos bem avançados de bioimpedâncias verticais, acoplados à balança, que conseguem subverter esse tipo de problema. Mas são modelos muito mais avançados e eu vou falar um pouco sobre eles. O investimento é muito, mas não é pouco não, é muito mais alto. E em suma, é assim que funciona o equipamento. Você toma um choque de baixa intensidade, ele é imperceptível, a gente não sente, mas em teoria é isso. Esse estímulo elétrico, ele retorna para o equipamento e o equipamento consegue dizer o quanto que houve de resistência, de impedimento, de impedância desse estímulo elétrico. E aí esse estímulo elétrico, existem equações embutidas no equipamento que vão gerar valores para a gente. E aí entram alguns vieses do uso da balança de bioimpedância, que são valores fixos, equações fixas para a determinação de alguns compartimentos corporais. Então, para eu ser bem claro, na maior parte das bioimpedâncias elétricas, existe uma medida fixa que gira em torno de 73% a 74% do valor do conteúdo hídrico ser pertencente à massa magra. Ou seja, para todos os modelos de bioimpedância elétrica, existem equações embutidas no equipamento que aproximadamente de 73% a 74% da massa magra das pessoas ela é feita de conteúdo hídrico. Então o equipamento ele mede essa impedância, esse conteúdo hídrico, a condutividade dos tecidos corporais, e ela já aplica essa equação de 73% a 74%. A bioimpedância que eu trabalho, por exemplo, ela usa uma equação de 73,1%. Eu já vou mostrar para vocês isso no aula com alguns exemplos. E aí é gerada uma medida de massa magra a partir disso, beleza? Essa medida de massa magra ela é descontada do peso total para que a gente tenha um valor total de massa gorda. Então a gente já tem a medida de massa magra e massa gorda, e com isso a gente já tem também, evidentemente, o percentual de gordura. O equipamento ele também vai ter equações fixas para medição dos outros compartimentos corporais se a balança de bioimpedância ou equipamento de bioimpedância tiver essa capacidade de leitura ou de produção de laudo. Vamos explicar o que eu estou querendo dizer. Uma grande quantidade de balanços de bioimpedância que existem no mercado são balanços de bioimpedância de apenas medição de dois compartimentos, massa magra e massa gorda.
que é o tipo de medição que você pode fazer, inclusive, através da adipometria, num belo adipômetro. Peguei aqui um que está do meu lado, que é o que eu gosto de trabalhar, que é um da Lange. Não tem conflito de interesse, não tem nada que essas marcas posso falar mesmo. Então, a maior parte das bioimpedâncias faz essa leitura dividida em dois compartimentos, massa magra e massa gorda. Muitas vezes até em valores percentuais e também com equações embutidas nesses equipamentos e também com vários vieses. Os principais vieses que vão melhorar a qualidade ou deteriorar a qualidade das balanças de impedância têm a ver com justamente a sua capacitação técnica. Então, os equipamentos que trabalham com apenas uma frequência, às vezes essa frequência ela é muito baixa dessa emissão desse impulso nervoso, é um equipamento de pior qualidade. Então, os equipamentos de má qualidade ou de qualidade duvidável, eles vão trabalhar com apenas uma frequência de estímulo elétrico que vai gerar em torno de 20 a 50 kHz. Os equipamentos que trabalham com mais de uma frequência, que vão trabalhar com frequências maiores, que aí podem ser de 100 kHz, 200, 500 kHz, eles vão conseguir coletar melhor essa impedância elétrica através dos fluidos corporais, aí especificamente da água, e os equipamentos com leitura de ohmímetro desses kHz, dessas medidas de estímulo elétrico, de resistência elétrica, com frequências ainda mais altas, aí como eu falei na casa dos 500 kHz, eles são capazes de predizer se essa água faz parte de conteúdo intra ou extracelular. Pelo menos essa é a premissa dos fabricantes. A literatura ela não garante isso. Ela não garante que, mesmo com frequências altas, a gente tenha a assertividade e a cobertura de que você sabe exatamente quanto de água intra e extracelular você tem no corpo de uma pessoa. Pô, ficou chato falar sobre isso. Então deixa eu traduzir esse bando de maçaroca que eu acabei de falar, se você não curte muito essas tecnicalidades. A verdade é a seguinte, o equipamento ele usa o conteúdo hídrico que uma pessoa apresenta no dia da avaliação para determinar tudo que vai sair no laudo. Os equipamentos que trabalham com dois compartimentos, só a massa magra e a massa gorda, eles vão fazer isso de maneira muito pior, uma qualidade muito inferior. Os equipamentos que trabalham com 4 compartimentos corporais, ou seja, dividem o corpo em massa gorda, massa proteica, massa hídrica e massa mineral, eles vão conseguir fazer isso de maneira mais assertiva. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem um equipamento em mãos que ele vai ler o conteúdo hídrico do corpo de uma pessoa através de um estímulo elétrico e esse conteúdo hídrico vai ser colocado em várias equações embutidas no equipamento que vão gerar valores. Algumas pessoas acham que as medidas todas aparecem ali resultado de uma avaliação direta da bioimpedância, mas não é. Ela detecta conteúdo hídrico, a resistência da eletricidade e com isso ela coloca esses valores, essa medida em uma porrada de cálculos para gerar os compartimentos corporais. Então a massa magra aparece daí, a gorda aparece daí, o percentual de gordura aparece daí, a massa óssea aparece daí, a massa residual proteica aparece daí, a massa de gordura visceral aparece daí, tudo aparece daí. E eu já vou mostrar esses exemplos. A taxa metabólica basal aparece daí. E eu friso isso porque eu falei que um viés importante da balança de impedância é ter essas equações embutidas, todas afixadas. E nós não temos um valor afixado de conteúdo hídrico com equações para essas medições de composição corporal. E o outro viés tem a ver com o que a balança de impedância teoricamente tem de melhor, que é ler o conteúdo hídrico do indivíduo naquele momento, naquelas condições, naquele dia. Então, o protocolo de bioimpedanciometria ele é muito difícil de reproduzir com um bom nível de mimetização ao longo dos atendimentos, cara. Mas é muito difícil. Pô, Daniel, basta a gente pensar no paciente ali chegando, ou nós chegando num atendimento com um jejum de 3 horas. Não, cara. O jejum é apenas uma dessas variáveis, tá? Existem equipamentos, marcas que pedem jejuns superiores a 3, 6, 9 horas. Tá? Muitos modelos pedem somente medidas aí a partir de 3 horas no protocolo. Mas existem outros fatores que devem ser considerados, como por exemplo a prática de exercícios físicos. O indivíduo ele não pode ter praticado exercícios físicos, e aí claro que depende do modelo, da indicação do fabricante, mas geralmente é em torno de 6 horas sem a prática esportiva. E aí você tem, por exemplo, aqui, eu moro no Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos academias, né, de grande alcance que oferecem uma leitura de bioimpedância com a galera entrando e saindo da academia, depois de beber água no bebedouro ou não bebendo, explicando como o aluno pode ou não pode fazer. E é tudo feito à moda Carvalha, entendeu? É tudo feito, vai lá, sobe ali, ó, vem cá, meu filho. Aí sobe.
Aí a pessoa vê um percentual de gordura, vê uma medida, acha estranho, ninguém sabe explicar o que aconteceu, por que naquele dia estava de uma maneira, mas ela treinou o mês inteiro, o que houve? Ela pode estar desidratada mais naquele dia, o conteúdo de massa muscular e massa magra vai ser menor, e aí sendo assim a massa gorda vai ser maior, a pessoa não vai entender nada. O espelho está dizendo uma coisa, o treino está dizendo uma coisa, mas o laudo da bioimpedância disse que a pessoa piorou, então a pessoa se sente mal. E o contrário, a mesma coisa. Eu já vou mostrar exemplos para vocês de pacientes que vieram aqui, fizeram a avaliação, e eu de novo vou mostrar minha bioimpedância. Eu estou metendo pau nela em alguns aspectos, mostrando os seus problemas, mas ela também tem as suas vantagens. Aí o paciente ele foi, fez a dieta, foi melhorando, e aí de repente a pessoa se afastou de um programa de dieta, ela percebeu que o corpo dela piorou, ela se afastou do programa de treinamento, ela percebeu que o corpo dela piorou, ela volta aqui ao consultório depois de um tempo para querer novamente entrar num processo de cuidado pessoal, e a balança diz que ela melhora, irmão. Aí ela toma um susto, fala, calma aí, eu não estava fazendo nada, a roupa está mais apertada, meu condicionamento físico, claramente minha frequência respiratória piorou, claramente a minha qualidade de vida está pior, e aí o equipamento fala que eu melhorei, e aí o nutricionista ou outro profissional de educação física ou médicos que não sabem trabalhar com esse equipamento, ficam com cara de bunda, assim, não sabem explicar. Pô, um equipamento de 20 mil, 30 mil reais, que lindo, maravilhoso. Mas tem que saber entender como ele funciona e os seus problemas. Sim, os seus problemas. Muitos artigos, eu vou trazer um só, eu vou colocar um conglomerado de artigos aqui que vocês gostam, né? Mas alguns artigos mostram que não existe uma boa acurácia de utilização de bioimpedâncias verticais para a composição corporal de alguns atletas, por exemplo. Atletas do sexo masculino que jogam voleibol. Aí mostram que a adipometria foi mais acurada quando foi comparada com a avaliação do DEXA. Ou a avaliação de dupla absortimetria de raio-x, né, que seria o padrão ouro a ser utilizado, né, densitometria de dupla absortimetria de raio-x. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu quero dizer que bioimpedância não é essa coisa maravilhosa, essa coisa perfeição, que vale... Se você não investir numa bioimpedância, ou seja, se você não vai fazer uma consulta que tem bioimpedância, ou se você é um profissional que não tem um valor para investir numa bioimpedância, que o trabalho vai ser mal feito. Bullshit! Vai ser super bem feito. Contanto que você tenha uma avaliação capaz de predizer compartimentos corporais minimamente, e aí o indivíduo ele tem uma imersão na produção do material para quem está sendo atendido. Tá? Então tem outras questões do protocolo da bioimpedância que devem ser levantadas, que variam o conteúdo hídrico do corpo. Eu falei de treinamento e falei de dieta. Mas a ingestão, por exemplo, de alimentos diuréticos também pode fazer essa pessoa ter menos conteúdo hídrico num determinado dia. A umidade do corpo da pessoa. Hoje é um dia mais úmido, que choveu aqui no Rio de Janeiro. A pessoa pode estar com o corpo mais úmido, a balança vai ler mais água e vai dizer que ela é mais forte. E se ela vier aqui numa condição mais desidratada, a balança vai dizer o contrário. Se a pessoa, por exemplo, realizou recentemente tatuagem, ela colocou tatuagem, ela vai ter um processo inflamatório localizado, e se for pigmentação da tatuagem, então, ela vai ter que esperar um período para acontecer uma desinflamação daquela região e ela voltar para fazer a avaliação. E vários outros fatores que interferem também na impedância do processo de estímulo elétrico. O uso de algumas roupas sociais, meia calça, isso também aumenta massa magra de algumas pessoas. A pessoa vai parecer um fisiculturista em cima do equipamento. Mulheres que estão menstruadas ou que estão no período pré-menstrual, existe influência. Pacientes que têm próteses de ligas metálicas ou de metais no corpo, pinos, faz diferença. Outras próteses, como o uso de silicone, a avaliação ela não é bem feita. E eu poderia citar mais outros exemplos aqui para vocês. Então, existem vieses, existem problemas no uso de equipamentos de bioimpedância. Existem sim. Então, eu só vou meter o pau? Não, é um equipamento que ele tem as suas vantagens. Se você quiser um recurso de avaliação de composição corporal com um protocolo de reprodutibilidade bem organizado, você sempre vai avisar para o paciente que ele tem que chegar do mesmo jeito, nas mesmas condições. Tem que ser bem firme em cima disso. E aí ele vai ser um método de avaliação rápido, dura 10 segundos, 8 segundos. Ele é um método não invasivo, você não precisa utilizar nada especificamente no corpo do paciente. Se um adipômetro mal é invasivo, né? Mas você não precisa colocar o paciente em condições, digamos assim, mais desfavoráveis, certo? Ele tem uma amplitude, uma massa de dados mais interessante para ser discutida, e aí eu estou falando de bioimpedâncias com maiores capacitações, certo? Então, em suma, se eu for dar a minha opinião para vocês,
sobre o investimento de equipamentos de bioimpedância elétrica, eu falaria para vocês que pessoalmente, profissionalmente, sempre foi muito legal para mim. Mas, com todos esses detalhes que eu avisei a vocês, eu não abandono o uso conjunto de outras ferramentas de avaliação de composição corporal, como o paquímetro, a fita métrica e o adipômetro. Eu faço complementação dos dados. Mesmo que os valores de percentual de gordura por protocolo gerem valores diferentes, e é óbvio que eu não associo eles, eu avalio qual é a curva, qual é a evolução que cada método está me apontando. Como eu tenho um bom treinamento e uma boa experiência, são mais de 16 anos, com o uso de adipometria, se os resultados da adipometria estão me apontando um caminho, não importa se houve um aumento ou uma diminuição de 3, 2, 4, 5%, e a minha impedância aponta para o mesmo caminho, eu entendo que os métodos estão convergindo, então eu uso todas as massas de dados. Agora, se eu vejo uma discrepância na avaliação da minha impedância com o adipômetro, eu confio mais no adipômetro. Marcas não vão gostar de ouvir isso, inclusive da marca que eu vou mostrar para vocês, não importa. A bem da verdade é essa, é mais seguro, é mais confiável. Acompanhe comigo aqui algumas coisas. Esse é o modelo de bioimpedância que eu já trabalho há pelo menos 8 anos. Antes desse equipamento, eu vou colocar aqui na tela para vocês a bioimpedância anterior que eu tive, que eu usei mais ou menos uns 5 ou 6 anos e preferi, na sequência, investir nesse modelo superior. Ele é um modelo portátil, que é capacitado para medir, ele é multifrequencial, mais de uma frequência, ele é tetrapolar, vocês podem averiguar aqui pelo próprio guidãozinho, que a gente puxa e coloca o paciente em cima do equipamento, beleza? Vou mostrar aqui para vocês também o programa que eu uso, o software que vem junto de um CD de instalação aqui da balança. Perfeito, então aqui eu consigo, através de um Bluetooth, utilizar o software da bioimpedância, que após a avaliação da análise por bioimpedância elétrica do paciente, eu consigo ter os resultados diretamente aqui na tela. Aqui na tela eu tenho registro dos meus pacientes aqui, né, dos atendimentos, com o histórico de todos eles, e eu consigo ver os resultados deles com todos os compartimentos que eu falei para vocês, com todas as divisões corporais, e eu vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês se acostumarem, né, como é feito um laudo de bioimpedância elétrica. São os pacientes que eu atendo aqui no consultório. Então, se eu venho aqui, eu clico aqui num resultado, sei lá, em qualquer paciente aqui, eu vou ter os resultados, as avaliações que eu já fiz com esse paciente, tudo que foi feito com ele, as evoluções e por aí vai. E, evidentemente, é um software para avaliação bioimpedanciométrica, tá bom? Eu vou mostrar para vocês laudos com alguns detalhes interessantes para a gente discutir. A gente está vendo aqui um paciente que pesa 86,5 quilos. O equipamento fez uma leitura de 53,2 quilos ou litros de água no corpo dele. Então, nesse modelo de equipamento que eu utilizo, existe uma equação embutida que determina que aproximadamente 73,15% da massa magra total do paciente é feita de água. Então, ela usa essa percentagem para transformar o valor da massa magra e depois utilizar o valor para a massa gorda. Quer acompanhar comigo? Vamos ver aqui na calculadora. Então, a massa magra de qualquer pessoa nada mais é do que o peso, 86,5 no caso desse paciente, menos a massa gorda, 13,9. E aí está aqui, 86,5 menos 13,9, 72,6. Então, 72,6 é a massa magra total. Não confundir com a massa músculo-esquelética, tá? São duas coisas diferentes. A massa músculo-esquelética é um componente da massa magra. Massa magra é tudo que não é massa gorda. Então, esse valor aqui, ele é atingido pela bioimpedância através da leitura hídrica. Quer ver? Então, se a gente pegar aqui, 73,15% dessa medida, você vai ver que a gente vai bater com o valor de água do paciente. 72,6 vezes 0,7315. Por que eu botei esses valores? Isso é 73,15 divididos por 100, porque é 73,15%. 53,1.
Aí vai dar uns quebrados aqui, 53,69. O 9 vem para cá, vira 7. O 7 vem para cá e vai virar 53,2. As casas decimais se aproximam. O equipamento ele só está usando uma casa decimal. Então é assim que ela chega no valor. Quer ver um outro cálculo que ela tem embutido? Ela usa a massa magra que a gente acabou de ver aqui, que foi de... Vamos fazer de novo. 86,5. Podia fazer a equação reversa, né? Menos 13,9. 72,6, para calcular a taxa metabólica basal. O equipamento ele usa a equação de Cunningham, de 1991. Como é que é essa equação? 72,6 vezes 21,6 mais 370. 1938, tá vendo? Então, não é uma mágica, a impedância é mágica, ela descobre quanto que eu tenho que gastar de energia, ela consegue medir, não, ela não mede, ela calcula por uma equação embutida dentro dela. A equação, se vocês quiserem ver, eu mostro para vocês, que não tem nada a ver com esse cara aqui, já deixei separado, é essa aqui, ó. É essa aqui, publicada em 1991 por John J. Cunningham. Aqui ele usa, de maneira filosófica, ele usa taxa metabólica basal e taxa metabólica de repouso como a mesma coisa. Ele até discute aqui no artigo só para não gerar confusões, mas evidentemente existem diferenças. Então a equação proposta por esse autor é essa aqui, ó. E ele vai discutir essa equação ao longo do estudo, tá vendo? Taxa metabólica basal, taxa metabólica de repouso, seria isso, 370 mais 21,6 vezes a massa magra. E aí os equipamentos de bioimpedância usam essa medida porque é uma medida que usa o único fator dissociado, né? Não é peso, não é altura, não é idade, é a massa magra. Certo? Então o que eu quero dizer com vocês a partir disso tudo? Que a bioimpedância é um equipamento legal, ela traz uma ilustração da nossa composição corporal, ela consegue apresentar para a gente algumas medidas que com critérios nós podemos utilizar, mas ela tem erros. Eu recomendo para vocês investirem, recomendo, profissionalmente me fez muito bem, traz mais informações para os pacientes, mas com critérios. Eu descarto resultados quando eles me parecem equivocados, pela falta de cumprimento de protocolo ou por algum fator que tenha determinado uma coleta de conteúdo hídrico do paciente fora do normal, seja o uso de drogas, seja, de novo, porque ele não respeitou o protocolo, e aí drogas pode botar agentes farmacológicos que trabalhem a variação de conteúdo hídrico, né? Vários corticoides, esteroides, enfim, isso acaba influenciando. Então a avaliação ela vai sofrer um viés importante. E esse viés importante vai acabar gerando um problema em cascata. O valor da taxa metabólica basal vai ser equivocado, e se você usar aquela medida para fazer a dieta vai ser equivocada, e aí você passa a ter problemas. A massa musculoesquelética ela fica superestimada quando o paciente está retendo muita água ou subestimada quando o paciente está desidratado. Então você pode ter tido um paciente durante o atendimento ou entre atendimentos que perdeu água no processo de perda de peso, que a balança vai acusar uma grande perda de massa musculoesquelética que pode não ser verdadeira. E aí você tem um falso resultado nas suas mãos. O paciente não entende porque ele pode estar progredindo esportivamente com as cargas, com a intensidade, com a força, com a potência, com a própria hipertrofia. E ninguém está entendendo nada disso. E aí pode ser uma alteração do processo inflamatório, do emagrecimento, podem ser N justificativas. Então, usar uma balança de impedância requer conhecimento, experiência, informação, investigação, leitura, pesquisa e estudo. Claro que nem todo mundo está disposto a fazer isso, nós como profissionais temos que fazer, mas não dá para usar ela como método cego de resultado padrão ouro. O que é feito por aí, as pessoas vão a vários locais de atendimento com balanço de impedância, elas pegam aquela folha e elas entendem aquilo como uma verdade absoluta, mas vem com uma série de erros. Beleza? Então essa é a minha visão sobre a avaliação por bioimpedância. Se você tem dúvidas, deixa aqui no comentário. Foi maneiro esse vídeo, hein? Então você vai se inscrever aqui no meu canal, você vai avisar um amiguinho, vai ativar o sininho, vai curtir, vai escrever, vai comentar, vai me xingar, vai fazer o que vocês quiserem, tá? E até o nosso próximo vídeo, beleza, galera? Tamo juntinho!